Olá, bom dia. Hoje é dia 26 de julho e a nossa meditação é baseada em Romanos capítulo 9, versos 27 a 29. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Depois de ter citado o profeta Oséias, que é um profeta do Reino do Norte, que profetiza o final do reino de Israel, as 10 tribos, aqui estamos com Isaías, um profeta de Judá, e que vai então falar também da situação do que aconteceu com o Reino do Norte e do que acontecerá com o Reino do Sul. A situação espiritual do povo é bem clara nos primeiros capítulos do livro de Isaías. Por exemplo, você vai encontrar no capítulo 5 as maldições que são faladas que falam da situação do povo, e você vai lendo esse capítulo 5, você vai ver que é bem semelhante ao que está acontecendo hoje no mundo, né? O mundo não mudou tanto assim. E no capítulo 1, verso 4 do livro de Isaías, nós temos assim um resumo da situação espiritual da nação. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Há um texto, uma versão em inglês eu encontrei hoje, que fala sobre o pecado que carrega para baixo, aqui dizendo, quando ele está falando sobre o povo carregado de iniquidade. É o povo que desce, como a gravidade, né, que são atraídos para baixo. A gravidade atrai tudo na direção de um corpo maior, né? Tudo que sobe aqui na Terra desce, atraído pela gravidade. Aqui a gravidade é o pecado, que, segundo Paulo, o salário desta coisa terrível é a morte. Somos carregados para baixo. No texto de Paulo, ele está dizendo, de Romanos, ele está dizendo que ainda bem que Deus, sendo um Deus de graça, nos guardou uma descendência, ou seja, um povo que volta do cativeiro. Porque o povo de Israel partiu para o cativeiro. O povo de Judá vai partir para o cativeiro. E um pequeno grupo vai voltar. Se Deus não intervém na nossa vida com graça, a sua cidade será como Sodoma e Gomorra, ele diz aqui. A sua família será como Sodoma e Gomorra. A sua rua, o seu bairro, o seu país será como Sodoma e Gomorra. Olha ao seu redor, sai do lado de fora da sua rua e veja quantas pessoas vivem na escuridão, quantas pessoas estão morrendo sem Deus, quantas pessoas vivem como se Deus não existisse. A situação do povo de Israel na época de Isaías e de Oséias é bem próxima da situação do mundo hoje. Completamente perdido, os valores são invertidos. Interessante você ler Isaías capítulo 5, como já disse, que você vai encontrar um retrato da sociedade de hoje, da sociedade de ontem, da sociedade do todo o tempo. O homem não mudou coisa alguma. Nós só mudamos quando a gente se volta para Deus. Paulo nos diz que Deus nos colocou em Cristo Jesus nos lugares celestes. Olha só, sobe, o pecado te leva para baixo, Jesus te leva para cima. Essa descendência que sai, que foge do cativeiro, que não fica para trás, que não fica no fundo do poço, é desse tipo de povo que a gente está querendo hoje, que Deus está procurando tirar da escravidão e do pecado. Agora, uma coisa muito triste em relação ao povo de Judá e ao povo de Israel é que eles estavam tão próximos, não é? Tão próximos deles, vai dizer Paulo mais à frente, deles eram os profetas, tão próximos do reino e tão distantes também. Olha o que Jesus diz quando ele vai curar o filho do centurião romano, em Mateus capítulo 8, verso 11 e também o verso 12. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu moro perto da fronteira com a Espanha, já morei perto da fronteira com a Inglaterra e com a Bélgica. Sempre moramos perto das fronteiras aqui na França. E lá onde eu morava, no norte da França, no litoral do norte da França, você vê a Inglaterra do outro lado, se o dia estiver claro.
Você vê aquela faixa branca das falésias de Dover, de Folkestone. Muita gente que nós conhecemos nunca colocaram um único pé na Inglaterra. Nunca foram na Inglaterra. Sempre viram a Inglaterra de longe, mas nunca foram. Muita gente vive assim, até aqui mesmo, moramos perto da Espanha. Quantas pessoas não vão à Espanha? Viver perto do reino, vir de uma família cristã, ser descendente de Abraão e nunca entrar no reino de Deus. Isso é muito triste. Porque muitos virão de longe, diz o Cristo. Os que estão perto não entram. Olha que coisa triste. Oremos para que Deus possa tocar no nosso coração, para que possamos fazer parte da descendência daqueles que voltam, que se convertem, que voltam e que entram no reino de Deus. Ore pela sua família, para que eles não fiquem só na fronteira do reino, mas que eles possam entrar. Viver na fronteira do reino é viver no inferno. Nós precisamos entrar no reino de Deus. Que Deus te abençoe.